Imagine que existe um único ponto do mapa capaz de fazer o preço da gasolina disparar em todos os continentes, provocar filas nos postos, faltar fertilizante para a agricultura e ameaçar mergulhar a economia mundial numa recessão. Não é uma usina, não é uma capital, não é uma bolsa de valores. É um trecho de mar, um estreito. E em 2026, esse estreito quase parou o mundo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos entender por que o Estreito de Hormuz é talvez o pedaço de água mais importante e mais perigoso do planeta. Vamos começar localizando esse ponto no mapa. O Estreito de Hormuz fica no Oriente Médio, espremido entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul. Ele é a única porta de entrada e de saída do Golfo Pérsico para o Oceano Aberto. E é justamente essa a chave para entender tudo. É a única saída marítima. Não há desvio fácil, não há atalho. Agora, preste atenção a este detalhe impressionante. No seu ponto mais estreito, os canais de navegação por onde os navios efetivamente passam têm apenas cerca de 3 quilômetros de largura em cada sentido. Estamos falando de um corredor marítimo estreitíssimo, por onde precisam passar alguns dos maiores navios já construídos pela humanidade, os gigantescos petroleiros. E o que passa por ali sustenta boa parte da economia global. Em 2024, cruzaram o Estreito de Hormuz, em média, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, o equivalente a aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Além disso, cerca de 20% de todo o gás natural liquefeito comercializado no planeta também passa por ali, vindo sobretudo do Catar. E aqui eu preciso apresentar a vocês um conceito fundamental da geopolítica, que é o choke point, ou em português, o ponto de estrangulamento. Um ponto de estrangulamento é uma passagem estreita e obrigatória ao longo das rotas marítimas mais usadas do mundo. Pense nele como o gargalo de uma garrafa. Por mais larga que seja a garrafa, tudo precisa passar por aquele pescoço estreito. Se você tapa o gargalo, nada mais sai. Os oceanos do mundo têm alguns desses gargalos estratégicos: o Canal de Suez, o Estreito de Malaca, o Canal do Panamá. Mas o Estreito de Hormuz tem uma característica que o torna especialmente crítico. Enquanto outros pontos de estrangulamento possuem rotas alternativas, mais longas e mais caras, mais existentes, Hormuz praticamente não tem alternativa. É a única porta do Golfo Pérsico. Quem domina um ponto de estrangulamento domina um imenso poder, e é aqui que a geografia se transforma em geopolítica, porque o Irã, dono de toda a costa norte desse estreito, possui a capacidade de ameaçar a qualquer momento o fluxo de energia de que o mundo inteiro depende. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas existe um detalhe importante nessa história. O fechamento do Estreito de Hormuz não foi o primeiro ato da guerra. Ele foi o resultado de uma escalada militar que já vinha se intensificando havia dias. Tudo começou quando Israel lançou a Operação Rugido do Leão, uma ampla campanha aérea destinada a destruir instalações nucleares, bases militares e centros de comando iranianos. O objetivo era reduzir drasticamente a capacidade estratégica do Irã antes que ele pudesse responder de forma coordenada. Nos dias seguintes, os Estados Unidos ampliaram essa ofensiva, empregando bombardeiros estratégicos, mísseis de longo alcance e submarinos contra instalações consideradas essenciais ao programa nuclear iraniano. Do lado iraniano, vieram ataques com mísseis balísticos, drones e ações contra bases militares e embarcações ligadas aos adversários. A guerra crescia em intensidade, mas ainda permanecia relativamente localizada. Foi somente quando Teherã decidiu levar o conflito para o Estreito de Hormuz que a crise deixou de ser apenas regional e passou a ameaçar diretamente a economia mundial. A Guarda Revolucionária Iraniana passou a proibir a passagem de navios, a abordar e atacar embarcações mercantes e chegou a lançar minas marítimas nas águas do estreito.
O efeito foi devastador e quase instantâneo. Logo após o início do conflito, cerca de 90% do tráfego pelo estreito foi desviado para evitar os combates. Poucos dias depois, com as ameaças de ataque, esse número subiu para mais de 95%. Na prática, o coração energético do mundo parou de bater. As consequências para quem trabalhava no mar foram dramáticas. Em determinado momento, a Organização Marítima Internacional informou que cerca de 20.000 marinheiros e 2.000 navios estavam presos, encalhados dentro do Golfo Pérsico, sem conseguir sair. E o que acontece quando 1/5 do petróleo do mundo simplesmente para de circular? A resposta é um choque global. A Agência Internacional de Energia classificou o episódio como a maior interrupção de fornecimento da história do mercado global de petróleo. Leia com atenção, a maior da história. O preço do petróleo disparou mais rápido do que em qualquer outro conflito recente. O barril do tipo Brent, que é a referência internacional, ultrapassou os $100 e chegou a bater, no pico, cerca de $126. Março de 2026 registrou o maior aumento mensal no preço do petróleo de todos os tempos. Mas, e este é um ponto crucial, os efeitos não pararam no petróleo. Vejam como uma crise num único estreito se espalha por toda a nossa vida cotidiana. Faltou o gás natural liquefeito, usado para gerar eletricidade em vários países da Ásia. Faltou diesel para a agricultura e, algo que atinge diretamente um país agrícola como o Brasil, a região do Golfo Pérsico é um grande polo mundial de fertilizantes. Boa parte do comércio internacional de fertilizantes passa justamente por Hormuz. Quando o estreito fecha, o preço dos alimentos sente o golpe no mundo inteiro, porque produzir comida fica mais caro. As regiões mais castigadas foram a Ásia e a Europa. Países como Japão e Coreia do Sul, que dependem quase totalmente de energia importada, ficaram extremamente vulneráveis. Houve racionamento, compras de pânico e o fantasma da estagflação, aquela combinação perigosa de inflação alta com economia parada rondando o planeta. Muita gente com experiência no mercado de energia olhou para essa crise e sentiu um arrepio de familiaridade, porque nós já vivemos algo parecido. Em 1973, um embargo de petróleo promovido por países árabes provocou o famoso choque do petróleo, que abalou a economia mundial, disparou a inflação e mudou para sempre a forma como o mundo pensa sobre energia. A diferença é que muitos analistas alertaram que a crise de 2026 tinha potencial para ser ainda pior do que a de 1973, caso o estreito permanecesse fechado por muito tempo. E há uma razão importante para isso. No caso do gás natural liquefeito, por exemplo, praticamente não existem rotas alternativas nem grandes estoques estratégicos para amortecer a falta. Ou seja, o mundo aprendeu a conviver com choques de petróleo ao longo de décadas, mas continua perigosamente exposto ao estrangulamento nesse ponto específico do mapa. E como estamos agora? Aqui é preciso ter cautela, porque a situação continua em movimento enquanto gravamos este vídeo. Depois de mais de 100 dias de crise, os Estados Unidos e o Irã assinaram um memorando de entendimento e iniciaram conversas indiretas com a mediação do Catar e do Paquistão para reabrir o estreito. O petróleo que havia disparado começou a recuar à medida que os navios voltaram a circular. Mas a paz ainda é frágil. Houve idas e vindas, ataques pontuais, negociações que começaram e pararam. Limpar as minas marítimas do estreito leva semanas, e mesmo com o acordo,
os fluxos de energia devem levar meses para se normalizar completamente. Ou seja, a ferida continua aberta. E é aqui que eu quero deixar vocês com uma reflexão. O que a crise de Hormuz nos ensina é uma lição atemporal de geopolítica. Num mundo profundamente conectado, o poder não está apenas nos exércitos e nas bombas. Ele está, muitas vezes, na geografia. Está em quem controla os gargalos por onde passam a energia, os alimentos e as mercadorias que sustentam a nossa civilização. Um trecho de mar de poucos quilômetros de largura foi capaz de ameaçar bilhões de pessoas. E, enquanto o mundo depender tão intensamente de um único estreito, essa vulnerabilidade vai continuar existindo. Eu te pergunto, e quero muito ler sua resposta nos comentários. Você acha que o mundo deveria continuar tão dependente de um único ponto no mapa? Ou está na hora de buscarmos alternativas, seja em novas rotas, seja em novas fontes de energia? Se este vídeo te ajudou a enxergar o mundo com outros olhos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que adora entender como o mundo realmente funciona. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!